Vamos começar. Oi, Ricardo, boa noite. Vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para o Silvano que ele possa orar para nós nesse momento. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela essa oportunidade que está nos dando. Obrigado, Senhor, pelas horas que são já da noite. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo alimento, pela vida. Obrigado por cada um dos irmãos que estão conectados. Obrigado pela participação. Deus abençoe nossas vidas. Nós possamos cada dia aprender da Tua palavra. Obrigado pelo professor. Que o Senhor possa instruir, Senhor, para nos ensinar. E que a Tua graça, Senhor, seja com ele e sua família. O Senhor Ricardo também. E nós te pedimos, Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso, és o Deus de amor, de alegria, de paz, longanimidade. Obrigado, Deus, pela essa oportunidade, mais uma vez. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos lá então. Hoje, pelo cronograma, deveria ser a nossa última aula, né? Mas, como nós tivemos 2 sextas-feiras que da conferência missionária e a última sexta-feira nós não podemos ter aula, os irmãos acompanharam aí, né? Tivemos o falecimento de um irmão querido nosso aqui do bairro Jardim, então não houve condições de ter a aula, tá? Mas aí a direção já autorizou, nós vamos ter as próximas 2 sextas, tá? Para que vocês interem as 12 aulas que é o cronograma do curso, tá? Então, hoje é a nossa 10ª aula, certo? E vamos então começar, vamos lá para a apostila, vocês têm a apostila aí. Nós vamos para a página 24. Página 24. Tem uma parte aí sobre Cristo, mas a gente vai pular direto para o atributo de Trindade, tá? Que é uma das coisas mais importantes no que diz respeito ao entendimento sobre Deus. Que é exatamente a ideia da Trindade, tá? Então, nós vamos começar hoje sobre isso. E depois nós só vamos ter a parte das ordenanças, né? Então, eu vou adiantar aqui para a gente poder ganhar tempo. Eu vou distribuir aqui uns versos. Gênesis 1. E o Edinaldo leia, tá? Edinaldo pode ir logo procurando. Auxiliadora, Salmo 2:7. E o Silvano, Isaías 48:16. Ok? Então vamos lá. Pode ler Gênesis 1:26. Edinaldo, né? Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, pela terra. Muito bem, obrigado, Edinaldo. Deixa eu tentar. Auxiliadora, né? Salmo 2:7. Já proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok, obrigado. E pode ler também lá. Silvano, pode ler Isaías 48:16. Chegai-vos a mim
e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Ok, obrigado. Olha só, uma coisa que é bom a gente entender. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele não traz muito claro a ideia de trindade, ok? A ideia do Antigo Testamento é uma ideia de unidade, certo? Deus como único, como uma unidade. Só que em algumas partes a gente vê uma ideia já de uma pluralidade. A primeira delas lá em Gênesis capítulo 1, 26, né? A primeira indicação de pluralidade quando Deus usa o verbo no plural. Quando ele diz façamos. Certo? Então ele usa o verbo no plural para se referir a ele mesmo. OK? Então, agora, claro, no Antigo Testamento ainda não há aquela ideia de pai e filho. Você vê em Salmo uma menção a tu és meu filho, eu te gerei. E em Isaías uma menção ao Espírito Santo. Mas, de um modo geral, o Antigo Testamento ele trata sempre Deus como uma unidade. Até porque, durante o período do Antigo Testamento, era assim que Deus se comportava. Ele se comportava sempre como uma unidade. Então, quando precisava, eventualmente, uma manifestação física, a gente tinha o Filho apresentando-se de forma física. Isso a gente já viu anterior e chama-se teofania. Então, olha só, como eu estava dizendo, a ideia que a gente tem que entender é que, para o Antigo Testamento, estava como unidade. Certo? Ele mesmo se apresentava como o único Deus e uma coisa sempre de unidade. Então, nós temos poucas referências que dão entendimento de uma pluralidade, né? Nós vimos aí apenas 3. Tem outras? Tem outras, mas essas 3, elas indicam claramente, na primeira, que é em Gênesis capítulo 1, a indicação de um plural quando ele vem falando sobre a obra de fazer o homem, né? Então ele usa um plural dizendo façamos. Lá em Salmo ele faz uma menção ao filho, né? Tu és meu filho, eu te gerei. A ideia da segunda pessoa. E lá em Isaías a menção ao Espírito Santo. Ok? Mas como eu estava explicando, o Antigo Testamento eles traziam essas atuações muito limitadas. A participação do filho era em poucas ocasiões, quando havia necessidade de uma manifestação física. Aquilo que nós já estudamos e já entendemos por teofania. Então, toda vez que se apresentava fisicamente, a gente entende por uma pré-encarnação de Cristo. Foi assim lá com Abraão, foi assim lá com os amigos de Daniel, lá na fornalha ardente. A presença de Cristo fisicamente, mas só naquele momento. Ok? E o Espírito Santo, ele fazia obras também muito específicas. Nós vemos, por exemplo, Sansão, quando fala o Espírito de Deus agiu nele, né? Davi pede, quando ele peca, ele pede para que não seja tirado o Espírito que estava com ele, né? Mas é a ideia do Espírito Santo também em ações pontuais. Ele vinha, executava a tarefa que tinha que executar e depois saía, ele ia embora. Certo? A ideia de presença permanente dele não havia naquele momento. Então, o Antigo Testamento ele dá só um vislumbre da ideia de trindade. Ok? Até porque o Velho Testamento, o Antigo, eu falo velho, entendam por antigo, tá? Porque
velho e antigo são conceitos diferentes. Muita gente que diz Velho Testamento, mas a ideia seria Antigo Testamento. Tá? Mas a ideia mesmo do Antigo Testamento é toda aquela preparação da obra de Deus com o povo de Israel. A gente entende isso todo o Antigo Testamento. O relacionamento de Deus com o povo de Israel era um Deus e um povo, era uma ideia de unidade. Certo? Então, a presença das outras duas pessoas, elas eram, assim, muito raras. E o próprio judeu, ele entendia como uma unidade. Não tinha aquela ideia de trindade. Tá? Tá tranquilo aí? Vocês entenderam bem essa parte? Então, lembre-se, para a última aula, eu dei um tema para que seria o tema do debate de hoje. Certo? Enquanto eu vou aqui para tentar melhorar esse som, ver o microfone aqui, o Ricardo vai dividir vocês naquelas salinhas e vocês vão conversar sobre aquele tema que eu falei. Vocês lembram qual é o tema? Eu sei que o Gleison está afiado, né? O Gleison já passou 2 semanas se preparando aí para esse debate, né? Então, o tema é: qual o papel de cada pessoa da Trindade? O que é que você entende por isso, né? O papel deles. Então, Ricardo, 10 minutos só, tá? Não precisa alongar muito esse tempo. E na volta, como a gente tem feito, só 2 pessoas vão ter oportunidades, tá? Para conversar. Ricardo, pode dividir eles, por favor? Muito bem. Agora, como eu falei, só 2. Quem é que quer falar? Rapidinho. Primeiro levantar a mão, já é. Lúcio. Vamos lá, Lúcio. Estávamos juntos aí discutindo, o Edmar Padre, eu, a Auxiliadora, o Alves e o Valdeci. Então, a gente chega à conclusão, vou falar como leigo que eu sou, né, no assunto, eu não entendo, mas é como se fosse uma aproximação de Deus, porque primeiro tem a manifestação de Deus, aí depois vem Jesus e passa a conviver com os homens, né, é o Deus materializado, e depois esse Deus ele passa a habitar nos homens, né, na forma do Espírito Santo. Então, a gente percebe assim, é como se fosse um resgate dessa relação. E parece que é um resgate melhor do que era antes, porque antes ele conversava com Adão e Eva, mas não morava neles, né? Aí depois vem Jesus, faz aquele resgate, né? Todo aquele plano de salvação. E aí Deus, na forma do Espírito Santo, passa a habitar em nós. Eles têm uma diferença assim de ação muito distinta, apesar deles serem essencialmente, né, ter a mesma essência, mas eles têm uma atividade bem diferente, né? Tanto que Jesus vem, faz o processo de redenção, de salvação, e depois o Espírito Santo ele vem para não nos deixar órfãos, né? E vem nessa forma de consolador, né? Que é quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos dirige toda a verdade. Então, a gente chega a essa conclusão que essa atividade deles é bem distinta. Um se manifesta muito como Criador, um como Salvador, um como Consolador, né? Então, na nossa discussão, a gente chegou a essa conclusão que parece um resgate, e é um resgate dessa relação que se desgastou por conta do pecado, mas que se aperfeiçoou de tal forma que Deus passa a morar em nós. Então, é um negócio fantástico. Ok, Lúcio, obrigado. Eu sei que o pessoal aí, pelo menos quem estava junto, passou 2 semanas debatendo esse tema, né? Eu sei que estão muito bem preparados. Olha só uma coisa, então, a ideia dessa discussão é justamente a gente aprimorar, porque a gente entende que cada pessoa da Trindade tem uma função específica, certo? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a questão de função. Mas uma coisa que a gente vai entender agora é o seguinte, como eu falei ainda há pouco, o Antigo Testamento ele trata Deus simplesmente como unidade, né? Deus único, nosso Deus e tal.
Já a partir do Novo Testamento é que a gente começa a compreender mesmo o conceito de trindade, certo? Então, nós vamos começar a entender, a primeira coisa é que garante que a palavra deidade, que é qualidade de ser Deus, ela não é tirada de nenhum deles. Deus, Jesus e o Espírito Santo, todos eles têm, biblicamente, a característica de serem Deus. É uma ideia de deidade. Isso nos difere de alguns grupos, porque temos grupos que não interpretam, ou melhor, não aceitam a ideia de trindade. Um exemplo muito claro, eu até falei alguma vez, né? Os TJ, vou falar TJ, que é para não ter problema aí na edição do vídeo, tá? Eles não acreditam na trindade. Eles acreditam, por quê? Porque grande base deles é o Antigo Testamento. E realmente no Antigo Testamento você não acha esse encaixe aí, né, da trindade. Então, segundo eles, Deus, é o Deus aqui, Jesus está mais aqui, o Espírito está mais aqui. Ou seja, eles têm aí uma hierarquia e uma classificação distintiva entre eles. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu quero só explicar uma coisa aqui. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia deles. Eu só quero que vocês entendam isso aqui. Eu acho até que eu já falei sobre isso. Porque você vai encontrar grupos que vão negar, sim, essa ideia de trindade, essa ideia de que são todos deuses. O nosso clássico não, nossa principal base bíblica para a ideia de trindade, o Gleison leu ainda há pouco, né? A ideia de 1 Coríntios. Inclusive, é um dos textos que vai ser lido agora. Mas a nossa base para afirmar a deidade de Jesus, ela está em João 1:1, para enxergar. Olha só, na Bíblia, nossa aqui, nós temos aqui João Ferreira de Almeida, João 1:1 está assim, olha. Olha só, nós temos isso, né? No princípio era o verbo, para que todos possam. Olha só, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa sentença, esse verbo aqui, é que baseia nossa crença na deidade de Cristo. Então, olha só, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, a gente entende aí a cara da deidade de Cristo. Mas na Bíblia deles, eles têm uma coisinha um pouquinho diferente. Porque eles fazem isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Isso é muito sério, porque indica a posição firme deles em não admitir a existência de uma trindade. É claro que, na minha ideia, isso é até pior, porque
Se Jesus era um Deus, então a gente entende que pelo menos existem dois deuses. Né? Cadê a Lília? A Lília está presente aí? A Lília, ela é a consultora da língua portuguesa aqui, né? Eu acho que ela não está hoje aqui. Mas olha só, o verbo era Deus. Essa é a posição nossa. Então a gente entende. E esse era, tá? Não significa que ele deixou de ser. Esse era é a ideia do presente lá, né? Lá ele já era Deus, né? Então, quando a gente pensa num Deus, então se Jesus é um Deus, existe mais de um, o que é pior ainda, né? Em vez de admitir, aí tem de admitir um Deus só, já estão admitindo pelo menos dois. Tem outros que creem que Deus é o Deus maior, Jesus é o filho dele e tal, e o Espírito Santo a força dele. Então, vocês vão encontrar pessoas que vão questionar a ideia de trindade, porque não são todos que creem nisso, né? Então, é bom saber o que é que eles pensam para a gente poder ter a nossa posição. Agora, nossa posição é muito clara. Todos os três, eles são deuses? Não. Todos os três são Deus. Certo? Não são três deuses, é um Deus, e todos os três têm essa característica de deidade. Eu quero agora, vamos ver aqui, Oséias, lê para nós, por favor, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. E, o Edmar, lê aí, o Gleison já leu, então tu lê de novo. 2 Coríntios 13, 14. Gleison não, desculpa. Eu tenho a mania de confundir o Gleison com o Isaac, não sei o que está acontecendo comigo. Foi aniversário do Isaac e eu dei parabéns para o Gleison. Né? Então, Edmar, pode ler para nós, José. Sim. Mateus 28, 19. Isso. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha só uma coisa interessante aí, né? A ideia aí, você está vendo, é a primeira vez que é citado dessa forma a Trindade. Mas olha só, Jesus está atribuindo mesma importância para cada um dos membros da Trindade. Ele está dizendo, você tem que batizar pelo Pai e, olha bem, essa partícula ela é muito importante, porque ela significa que o tratamento que vai dar ao Filho é exatamente o tratamento que vai dar ao Pai. Então, ao Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para nós também é a nossa base bíblica para o nosso batismo. Por isso que nós fazemos 3 mergulhos, certo? Nós fazemos 3 mergulhos, vocês lembram? Justamente porque a ordem aí, você nota que não está dizendo batizar em nome do Pai, vírgula, do Filho, vírgula, do Espírito Santo, né? Não está dizendo que é para fazer uma coisa só. Está dizendo 3 ações do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando perguntarem por que nós fazemos isso, né? Porque nós temos a prática do batismo em 3 mergulhos, justamente porque a gente entende que a ordem é trina. Ele está dizendo do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sabe por que é batizado para frente e não para trás? Bora ver aí se alguém sabe. Claro, isso não tem a ver com a aula, mas é bom logo, já que falou de batismo. Porque Jesus, quando morreu na cruz, inclinou a cabeça para frente. Exatamente, né? Jesus estava pregado aqui numa cruz. Quem está pregado numa
cruz não vai poder tombar para trás, né? Ele tem que tombar para frente. Por isso que nós temos a prática de batizar para frente e em três mergulhos, tá? Mas tudo bem, a aula não é sobre batismo. Eu só abri o parênteses porque é sempre bom falar sobre isso, tá? Então, vamos lá, é o versículo lá, pode ler, Edmar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha, isso é o que a gente chama de bênção apostólica, tá? Nós temos ela, nós cremos nela, tá certo? Isso é uma bênção apostólica. Que cada membro da Trindade com a sua característica. Cristo é a graça. Por quê? Porque através da morte dele, o preço do nosso pecado foi pago e nós podemos receber a graça da salvação. Deus é o amor. Porque a graça dele só é possível por causa do amor. E o Espírito Santo é aquilo que nos liga, né? Que nos torna um só, ou seja, que nos faz termos comunhão plena uns com os outros. E comunhão com Deus. Certo? Então, graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Mas você nota que não há diferença de importância entre essas três pessoas. E sim, tudo que se está trazendo de forma equivalente. Olha, o que vale para um, vale para o outro. A característica de um é a característica de outro. Certo? Ou seja, a Bíblia nunca, de forma alguma, ela vai apresentar três deuses. Ela apresenta três pessoas que são um Deus só. Bora ver aqui. Eu vou dividir de novo a leitura aqui, para a gente agilizar. Raimundo Nonato, João 10:30, Betânia, 1 Coríntios 2:11, Marcionila, Romanos 8:9. Então, nós vamos entender que a Bíblia nos apresenta três pessoas. Ah, tá. E outra coisa, tá? A Trindade é um atributo. Estamos falando especificamente dela, mas ela é uma característica de Deus. E essa característica é só dele. Alguns forçam a barra dizendo que o homem também é uma trindade. Que ele é formado por corpo, alma e espírito. Certo? E alguns dizem, isso aí é em semelhança a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Mas isso não é assim, tá? Não cremos isso. O homem não é... Ele tem três elementos, mas ele compõe um homem só, tá? Não tem nada de alusão à trindade nisso, tá? Então, o homem não é trindade. Ele tem corpo, alma e espírito, mas não é uma trindade aí. Não são três elementos distintos um do outro, tá? Como a trindade de Deus é. Ok? Eu não tenho como meu espírito sair para fazer uma obra, né? A minha alma vai ali e volta. Não tem como. Já sabe, se a alma for, é só de ida mesmo, né? Como eu falei naquele dia. Se você vê alguma alma, já sabe que a sua também já se desligou. Né? Vamos lá, Donato. Pode ler para nós, por favor. Bom, o que diz a palavra de Jesus falando, né? Eu e o Pai somos um. Olha só. João, né? Curto 10, curto 30, e direto, né? É exatamente isso. Isso, curto e direto mesmo, né? Eu e o Pai somos um, perfeito. Acabou a conversa, né? E ele falou isso num momento muito sério. E teve pessoal querendo... Aí mesmo que tiveram vontade de matá-lo, porque ele estava se igualando a Deus. Olha, eu sou um só. Né? E vamos lá. 1 Coríntios 2:11.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha só, o Espírito de Deus conhece a Deus, olha aí, a questão de unidade. E Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, né? Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Ou seja, ligando Cristo a Deus e ao Espírito. Então, essa é a ideia que a gente tem que entender sempre, tá? Claro, existe um limite para a nossa compreensão? Existe. Existe justamente pela... Tem coisas que a gente dificilmente vai conseguir entender. Principalmente o fato das três pessoas serem diferentes e serem uma só e uma não absorver a identidade da outra. Isso é uma coisa... Por que não acontece, né? Então, são algumas questões que vão ser, assim, grandes demais para nós, como disse lá. Jó, lembra que Jó falou? Tem coisa que é elevada demais para nós. E a gente sabe, como eu falei, a gente tem um limite aqui daquilo que Deus revelou e aquilo que a gente vai conseguir compreender. O que passar desse limite, a gente vai aceitar como verdade através da fé. Ou seja, não vamos questionar. É assim? Por quê? Tá? Então, é uma das questões que às vezes aparece, né? Olha só uma coisa muito legal aqui que a gente vai adiantar. Olha só, a Trindade é eterna. Hoje, a Trindade está formada? Estão os três juntos? Sim ou não? Bora ver o que vocês pensam. Os três estão unidos hoje? Ou está Deus e Jesus lá na glória e o Espírito Santo aqui conosco? Creio que sim. E aí? Estão unidos. Estão unidos. O Gleison... Estão unidos. Olha só, unidos. Olha só, essa é uma pergunta interessante, né? Alguém já falou, não, olha, neste momento a Trindade não está unida, porque nós temos na glória Deus e Jesus e o Espírito Santo aqui. Então, nesse momento, tal... Não é verdade. Qual é um dos atributos de Deus que permite ele estar em todo lugar ao mesmo tempo? O Espírito Santo. A onipresença. Onipresença. Então, onipresença. Então, ele está unido. Ele está aqui, ele está junto. Não há nada que possa fazê-los estar separados. Ok? Embora funções diferentes, nada vai separá-los. Tá? Tomar cuidado com isso às vezes. Então, ela é eterna. Quando Deus começou a existir, nós vimos o atributo de eternidade que ele sempre existiu. E Cristo e o Espírito Santo? Também. Igualmente, igual aquilo que é. Também sempre existiram. Eu quero que abram aí, deixa eu ver quem vai ler. Luiz Rodrigues. João 1, versículo 1 ao 3. E Sebastião. Hebreus 9:14. Vamos ver a eternidade da Trindade. Hebreus... Pode ler, Luiz.
Qual é o Luiz? Luiz Rodrigues. Rodrigues é o pastor, rapaz. Ah, é verdade. Viana. É Luiz Viana. Tem outro Luiz na turma? Peraí, tem outro Luiz na turma? Sim. Só o Luiz Ceazão. Ah, tá. Vamos lá. Está me ouvindo, então, né? Pode falar, Luiz. Estamos ouvindo sim. 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. De João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. É isso? Você mandou ele ler Hebreus. Vocês ficaram com Hebreus? Ah, é verdade. Desculpa aí, Luiz. Pode ler de novo, Luiz. Segui a paz com todos. Hebreus 9, 14. 9:14. 9? Hebreus 9, 14. Ok. Certo. Vou ler. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Espírito. Qual é a palavra depois de espírito? Eterno. Eterno, exatamente. Eterno. Espírito eterno. Então, olha só. A ideia aí da existência eterna do Espírito Santo. Agora sim, quem foi que ficou com João 1, de 1 a 3? Foi o Sebastião, né? Eu vou agora que foi trocar as bolas aí. Eu acho que... De 1 a 3. Isso, pode ler. No princípio, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava discípulo com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, o que foi feito se fez. Olha só, no princípio ele já estava lá. Então, nós precisamos entender uma coisa, tá? Que às vezes alguns imaginam. Alguns grupos falam que Deus era Deus, e para não ficar sozinho, ele criou Cristo. E aí Cristo passou a estar junto com ele. E depois criaram o Espírito Santo, tá? Não é verdade, tá, meus queridos? Deus é o único e sempre o único. Então, a Trindade é eterna como característica de Deus, tá? Então, as três pessoas sempre existiram. Então, Deus nunca esteve só. Nunca esteve só Deus. E depois veio Jesus e depois o Espírito. Não. Certo? Então, uma das características da Trindade é justamente essa existência comum e única e eterna das três entes que formam a Trindade. Certo? O fato de Jesus ser apresentado como filho não indica... Diga, Nonato, pode falar. William, eu estava até falando lá no grupo, estava eu, o Edinaldo, o Luiz, tá certo? Então, eu vi em Gênesis 1:26 que diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, ele usou a expressão aí no plural, tá certo? E também Isaías 6:8 diz assim, depois disso, ouvi a voz de Deus que dizia, a quem eu enviarei? E quem irá por nós? Olha aí, certo? Então, aí no singular, tá certo? E por nós no plural. Então, se entende que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Perfeito. Certo. Obrigado, Nonato. Então, note bem como é importante esse entendimento, tá, meus queridos? Porque isso é base de tudo que a gente crê. Qualquer outra doutrina, qualquer outra base que a gente tenha, ela vai sempre derivar do conhecimento de Deus.
vai sempre do nosso entendimento sobre Trindade. Doutrina da salvação, doutrina da eleição, perseverança dos justos, graça irresistível, doutrina da santidade, qualquer doutrina tem que ser baseada naquilo que a gente acredita de Deus. Então, não dá para a gente ter dúvidas nessas coisas mais básicas. Então, não há nenhuma diferença entre Deus e os outros membros da Trindade, com relação a todas as características que eles têm. Ok? Inclusive a existência. Não há, assim, primeiro Deus, depois Jesus, depois o Espírito, tá? Vamos tirar isso da cabeça. Se alguém alguma vez pensou algo assim, vamos logo tirar da cabeça. Ok? A Trindade... Agora, como eu falei, Jesus ser apresentado como filho é uma analogia também à função que ele vai exercer e, claro, não torna ele menor ou diferente de Deus. Ok? Eu costumo dizer, mais à frente nós vamos ter a matéria de cristologia, a doutrina de Cristo. E a gente vai entender melhor. Então, eu não vou entrar muito no aspecto de Cristo para não dar spoiler, né? Alguns já fizeram, né? O Nonato já fez, o Jorge já fez comigo. Eu acho que só o Nonato e o Jorge. O Mário, eu acho que o Mário já fez também. O Henrique também fez. O Henrique aqui. O Henrique, exatamente. O Henrique fez, esposo da Renata, né? Então, só uma coisa que a gente vai entender lá, que o fato de ser filho não torna ele diferente ou menor do que o pai. Ele é menos cachorro do que o pai dele. Ou o pai do cachorro é mais cachorro que o filho dele. Fica engraçado, né? Falar, é mais cachorro do que o pai. Mas eu estou falando de essência. Então, o filho de Deus é menor, ele é diferente de Deus? Ele é menos Deus do que Deus? Não. Deus é mais Deus que Jesus? Também não. Então, a gente precisa entender esse encaixe, tá? Mas eu não vou falar muito sobre Cristo, porque não é o foco agora, né? Agora, olha só. Willa? Oi, diga, Edmar. Eu gosto de Efésios 2:8. Ele fala, porque por ele ambos a seu Pai em um espírito. Cortou um pouco, Edmar, eu não consegui entender bem o que tu perguntou. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, que é Efésios 2:18. Eu vou só te pedir um pouquinho de paciência que a gente vai chegar aí agora, tá? A gente vai tratar justamente disso agora, inclusive esse versículo está lá no meio, tá? E aí a gente já pode fazer, tá ok? Entendeu aí o que eu falei? Então, gente, olha só. A função, agora, como eu falei, em termos de características, em termos de condição, todos são iguais, ok? A gente vai entender isso como a Trindade, desse lado aí, todos iguais. Agora, eles têm funções diferentes. E aí, sim, nas funções, vai poder haver uma ideia de subordinação, certo? Nas funções, não na essência, ok? Então, olha só, eu vou distribuir aqui, cadê? Deixa eu ver, alguém que ainda não deu. Leonardo, 1 Coríntios 6:8. Cacau, já leu? Então vai ler agora. Efésios 2:18. Aí. Rosa. João 14:26.
Alves. João 15, 26. Então, olha só. A função que cada um dos membros da Trindade exerce, ela sim, ela pode estar encaixada numa subordinação. Ou seja, a função de um, ela está subordinada a outro, certo? Mas aí é função. A questão aí de organização. Por exemplo, nós vimos ainda agora que, se a gente pegar 3 irmãos da igreja aqui, 3 irmãos, vou pegar aqui o Edmar, o Gleison e o Isaac. Eles precisam fazer um trabalho lá. Há entre eles alguma hierarquia? Não, eles são iguais. Eles são membros da igreja e gozam de igualdade. Mas, para realizar o trabalho, a minha avó costumava dizer que onde tem muito cacique e pouco índio, o trabalho não funciona, né? Então, tem que ter alguém que vai estar coordenando os outros 2, né? Isso vai fazer com que eles se tornem um mais importante ou diferente do outro? Não. Mas, naquele momento, aquela função que eles vão exercer, vai ter aí alguém subordinado a outro, tá? Mas é só pela questão do trabalho que vão fazer. Então, quem vai coordenar o trabalho? Provavelmente aquele que tiver mais entendimento do trabalho que vai ser feito. Por exemplo, se for para ajeitar um carro, é o Isaac, que é mecânico, que vai organizar lá a máquina, né? Agora, se for para saber de fruta, é o Edmar que vai dar o show, né? Ele vai organizar a coisa. Mas isso vai ser porque o conhecimento de cada um vai diferenciar no trabalho. Certo? Então, a ideia de função, ela vai sim poder sofrer aí uma subordinação. Vamos lá, 1 Coríntios 8, 6. Lá, pode ler, Leonardo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Obrigado, Leonardo. Olha, um Deus Pai, um Senhor, Jesus Cristo, quer dizer, uma diferenciação aí de função, tá? Vamos lá, quem ficou aí com Efésios 2:18? Eu. Então, pode ler. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha só. Através de Cristo, acesso ao Pai em Espírito. E, finalmente, João 14, 26, quem ficou? Eu, a Rosa. Você pode ler, Rosa. Tá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, é quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só. E João 15, 26. Lá. Diz assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então, olha só, você está vendo aí Deus ocupando a função aqui maior, Jesus ocupando uma função de Senhor, de organização. Você vê o Espírito Santo, Jesus dizendo, eu vou mandar, o Pai vai mandar. Então, quer dizer, você está vendo aí uma subordinação, ok? Mas apenas na hora da função. Tá, meus queridos? Então, não vamos imaginar que lá no céu vai estar
Deus aqui, Jesus aqui, o Espírito Santo aqui, Deus mandando Jesus fazer e tal, tal. Não, tá? A hierarquia é só na hora de executar as funções. Por quê? Porque precisava ser assim. Quando Jesus veio e ele fala, o Pai manda e eu obedeço, é justamente porque a função dele, naquele momento, exigia essa posição. Quando Jesus fala, eu mandarei o Espírito, eu enviarei, ou seja, porque naquela função que o Espírito vai exercer, ele tem que estar subordinado a essa ordem de Cristo. Ok? Então, para que a gente não tenha dúvida disso, tá? Entre os membros, todos iguais. Nas funções, pode sim haver aí uma hierarquia, tá? Mas é só durante a função e para ela. Isso não é uma coisa, uma situação permanente na ideia da Trindade. Tá? Diego Oséias. Ah, tá, aqui ligou o microfone, tá. Ok, entendido isso? Ah, perfeito. Eu pergunto, tá tranquilo até agora? Eu sei que a gente está entrando num assunto que vai trazer algumas dúvidas, né? Então, mais uma vez, eu reforço aquilo para vocês. Se tiver dúvida, pergunte. Tá? Porque a gente precisa esclarecer muita coisa. E a ideia da Trindade é, sim, uma doutrina difícil. Ela vai exigir um pouco mais. Então, se tiver desconfortável em alguma coisa, vamos falar que a gente vai trabalhar aqui para esclarecer as dúvidas, tá ok? Então, vamos prosseguir. Temos alguns versículos que é interessante, olha só. Tito 1:3. Jean Tenório. Tito 1:3 e 4. Não devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Quem é o nosso Salvador? Aí você fala, Jesus! Mas olha aí o que Paulo falou aqui, Tito. Quem é o nosso Salvador? Deus. Ou seja, até mesmo as funções não são absolutamente separadas. Às vezes Jesus aparece como Senhor. Às vezes Deus aparece como Senhor. E às vezes Deus como nosso Salvador. Então, elas mesmas se confundem. Então, eu posso dizer que Deus é o meu Salvador? Com certeza. Posso dizer que Jesus é o meu Salvador? Sim, com certeza. Posso dizer que o Espírito Santo é o meu Salvador? Não. Porque a função dele não tem a ver com isso. Olha, muita gente disse sim para o Espírito Santo, né? Mas vamos tomar cuidado. Ele pode ser o intercessor, né? Intercessor, consolador. Exatamente. Mas ele não é apresentado como Salvador. Por quê? Porque ele faz o processo de salvação. Né? Mas ele executa, mas o processo de salvação não é dele. Né? Então, o Espírito Santo é meu Salvador? Não. Ele é meu Consolador. Então, outra coisa que a gente tem que ter cuidado. A Trindade, as funções, às vezes, se misturam, mas não em todas as vezes. Certo? Então, o Espírito Santo não pode ser posto como Salvador. Deus, sim. Jesus, sim. Eu acho que essa talvez foi a que mais pegou vocês, deixou vocês espantados, né? Certo? Por quê? Porque uma das coisas de entender a Trindade é entender as funções deles. E função de salvação não faz parte do pacote do Espírito Santo. Beleza? Certo? Vamos prosseguir então, né?
Willer. Oi, diga, Isaac. A gente estava aqui comentando mais o Dilmar e o Lucas. Também tem um evento importante também que a gente vê lá a Trindade, não tem? O batismo de Jesus. Jesus, logo que foi batizado, ele saiu da água, o Espírito desceu em forma de uma pomba. Uma voz que falava: eis o meu filho amado em quem me comprazo, quem me dá alegria. A voz era de Deus e falando do Filho também, que dava alegria. Exatamente. A Trindade estava presente aí no batismo, né? Ok? Olha só. Vamos agora a alguns pontos de vista errôneos sobre a Trindade, tá? Algumas ideias que talvez a gente vá bater aí com elas em algum momento. Então, a gente precisa saber. E se eu fosse vocês, eu marcaria isso, porque se eu não me engano, eu não tenho certeza, né? Mas parece que tem uma questão na prova sobre isso. Tá? Então, se fosse vocês, eu marcava na apostila aí, tal. Não tenho certeza, mas, se não me engano, vai ter uma questão da prova sobre isso aí. Sobre esses pontos de vista errados sobre a Trindade. Olha, qualquer dia desse, eu vou receber a advertência da direção, porque eu sou muito bonzinho com os alunos. Dou até as dicas da prova, né? Então, olha só. Uma coisa importante, tá? Existe uma ideia. Uma das ideias erradas que alguém traz, o nome é bem interessante, sebelianismo. Fala isso 10 vezes sem gaguejar. É uma ideia interessante. A ideia deles é o seguinte, interessante não, uma ideia errada. Mas ela indica que, na verdade, existe só um Deus, um só. Fora das funções, ele se manifesta de formas diferentes. Tá? Ou seja, Deus é Deus, tá? Mas na hora que precisou encarnar, ele encarnou e veio como Jesus. Depois que subiu, ele desceu como Espírito Santo. Então, a ideia desse pessoal é que só existe um Deus e 3 manifestações diferentes sobre esse Deus. Tá? Essa é a ideia dele. Qual é o grande problema? E é onde a gente derruba, dá uma rasteira nele. O próprio Isaac falou ainda agora, né? Na hora do batismo de Jesus. Foi quando houve uma manifestação simultânea das 3 pessoas. Então, não foi 3 aparições sucessivas, não. Lá, o batismo de Cristo mostra as 3 pessoas de uma vez só. Então, a ideia de que seriam manifestações, ela está errada. Certo? Nós não vamos ler porque o Isaac acabou de ler, né? Que desceu a pomba, o espírito em forma de pomba e eu ouvi a voz. Então, muitas vezes você vai ouvir alguém dizer, olha, não, é um Deus só, mas ele se manifesta de maneira diferente. Tá? Não é, não. Tá? Outra coisa, a ideia do monarquismo dinâmico, ou o nome legalzinho aí, para colocar em filho quem vai ser pai. Adopcionismo. Nem eu consigo falar. Adopcionismo.
essa ideia ela é pior. Segundo essa ideia, Deus é Deus, beleza. Só que Jesus, ele foi um homem comum que foi dotado de divindade, ou seja, Deus passou a estar presente na vida de Jesus, né? E olha só, lembra que o batismo de Jesus mata a ideia anterior? Aqui nele não, ele substancia essa ideia de que na hora que Jesus era um homem normal, mas na hora que ele foi batizado, quando a pomba desceu em forma o Espírito desceu em forma de pomba, ali Deus se apossou de Jesus e usou Jesus. Claro que qualquer ponto de vista que negue que Jesus é Deus já está fora da nossa ideia, né? Qualquer uma das coisas que se chegue dizendo, tirando a deidade de Cristo, já é biblicamente errado, né? Ok? Tranquilo até agora? Olha só, 21h04. Como nós combinamos, nós não vamos ter intervalo. E eu pergunto se alguém tem alguma dúvida ainda, porque nós vamos encerrar por aqui. Eu não vou abrir o outro tema, porque o outro tema também é muito complexo e ele precisará de tempo, né? Que vai falar sobre decretos e obras de Deus. Então, com relação ao que a gente estudou hoje sobre a Trindade, alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou surpreendido com alguma coisa? Ou eu estou chovendo no molhado, como dizia minha avó? O que é que vocês me dizem aí? Pode falar, Gleice. Não, é a Cacau. É porque sobre o Espírito Santo, né, não ser nosso Salvador. Ele sendo Deus, ele faz parte da Trindade, sendo Deus também. Não teria esse atributo. Me pegou, não teria esse atributo na nossa vida. Né? Me pegou bem surpresa, assim, né? Bem... Exatamente, porque lembra, embora um só, a função é diferente. Ele tem função na nossa salvação? Tem. Porque é ele que nos convence do pecado, ele que faz o trabalho de processo. Mas baseado no sacrifício feito por Cristo e na obra de Deus. Então, por isso que a gente não pode atribuir a ele como nosso Salvador. Talvez isso tenha sido o que mais deixou o pessoal aqui espantado hoje, né? Ok, mais alguma coisa, Cacau? E aí, os outros? Alguém quer dizer? Cadê o Oséias? Eu quero dizer que, para mim, foi bastante esclarecedor, foi muito boa a aula. O que as pessoas compartilharam também. Muito jóia hoje. Ok, Luiz, obrigado. Oséias, eu gosto de ouvir a opinião do Oséias. Ele... Bom, aprendi muito com os irmãos. A gente sempre fala, né? É um privilégio de poder aprender. E a gente nunca sabe de tudo, nunca vai saber de tudo, né? Graças a Deus. Então, para mim foi mais um pouco de aprendizado, graças a Deus. Agradeço a todos aí. Ok, Zé, obrigado. O fato, Mais né, alguém? ele deixa a gente livre de escolher, né? Deus deixa a gente livre de escolher e, ao mesmo tempo, tem o Consolador, né? E que vem interceder por nós. Agora, para mim, teve um esclarecimento
que entra, são duas funções diferentes, né? Professor, Auxiliadora, pode falar, auxiliadora. fica um pouquinho mais aí esse sebelianismo que ainda está obscuro aqui na minha mente. Por favor. Vamos lá, então, auxiliadora. Então, vamos lá. O sebelianismo, eles pregam o seguinte: só existe um Deus e o tempo todo só um Deus. Mas, de acordo com a função, o trabalho que ele deve fazer, ele se manifesta de outras formas. Então, segundo eles, quando Cristo veio, foi uma manifestação de Deus. Então, o Deus deixou de estar lá e se tornou Cristo para fazer essa função. E aí, quando ele subiu, ele se tornou o Espírito Santo e desceu. Ok? Então, são manifestações de um Deus só, em vez de 3 pessoas distintas. Entendido aí, auxiliadora? Entendi. Alô? Entendi. Deu para entender agora? Eu Willer. entendi. Diga, Fátima. A prova que está em Mateus 28, que ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Então, mesma pessoa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Exato. Cristo, através do Espírito Santo, está conosco. Silvano, quer falar, Silvano? Não, eu estava vendo aqui, estava falando aí do Deus, ele se manifesta, né? Só um, né? Aí está dizendo em 3 pessoas aparecem simultaneamente, né? Vamos dizer assim. Derruba essa teoria, né? Que derruba, né? Derruba porque aí nesse texto as 3 pessoas estão aparecendo ao mesmo tempo. Ah, certo. Derruba lá o sebelianismo, né? Exatamente. Esse texto derruba o sebelianismo. Sebelianismo. Certo. Ok, obrigado. Então, queridos, Ricardo, tem algum aviso, alguma coisa? Ok, Willy, obrigado. Obrigado, meus irmãos. Só lembrando aqui, essa foi a 10ª aula, tá? Faltando 2 aulas para encerrarmos esse módulo aí. Eu creio que vai dar para iniciarmos o próximo módulo ainda esse ano. Tá? Então, o próximo módulo é Bibliologia, com o nosso irmão Edson Silva, tá ok? E deixa eu falar, alguém estava me perguntando sobre a questão de como estão os pagamentos, tá? Se você tem dúvida, me escreve no privado que eu envio para você como é que está aí essa situação. E também você pode olhar lá no seu histórico, tem os pagamentos e os comprovantes lá que você tem enviado, tá? Mas fique tranquilo quanto a isso, mas qualquer coisa você me pede que eu envie para você aí o relatório, tá? Sobre os vídeos, nós estamos atualizados com os vídeos das aulas, tá? Já enviei o vídeo da última aula, da aula 9. Se você não recebeu, você me pede que eu envio para você e a gente vai agilizar o vídeo dessa aula de hoje aqui, da aula 10. Tá legal? Então, qualquer coisa aí... Muito bem. Oséias, pode orar para nós, Oséias, para encerrar? Amém. Bondoso Deus e Pai de misericórdia, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder ouvir um pouco mais da Tua palavra. Obrigado pela vida do irmão que tem sido um canal de bênção, Senhor, para nós e de ensino, irmão Willer. Obrigado, Deus, porque Tu tem permitido, ó Pai, que Ele compreenda e nos transmita e que nós, Senhor, possamos estar com nossos corações, nossas mentes receptivas, Senhor, a Tua palavra, para entendermos aquilo que Tu quer nos ensinar, ó Pai, não aquilo que nós queremos aprender para usar em causa própria, Pai. Mas queremos sermos cada vez mais dependentes de Ti e
aprender mais acerca de Ti, não apenas para sermos conhecedores da Bíblia, Senhor, mas conhecedores e íntimos, Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Essas coisas, ó Pai Santo, eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, Filho amado. Amém. Amém, obrigado. Queridos, uma boa noite a todos. Graças a Deus.